Um dos primeiros atos da presidenta Dilma foi declarar uma guerra sem quartel contra o crack. Essa droga, chamada de o primo pobre da cocaína, é altamente viciante e destrutiva, atinge todas as classes sociais e tem se tornado um problema crescente no Brasil inteiro e também no mundo. O que fazer para combater esse mal? Como recuperar as vítimas da droga? E o que o Congresso pode fazer para ajudar? Vamos conversar sobre isso com o deputado Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, com o doutor José Fiuza, terapeuta, diretor de Relações Internacionais do Grupo Viva e especialista no tratamento de dependência química, e com Maria do Socorro Leite Moura e Caroline Leite Lemos, mãe e filha, que vivem o drama da recuperação desse mal. E eu vou começar então com a Carol. Carol, você e as drogas, quando é que isso começou? Com que idade você tinha? Quando eu tinha uns 15 anos, curiosidade. Amigos, festa. Uhum. Começou com o quê? Qual foi a porta de entrada? O álcool. Depois? A coca. Depois? Maconha. Uhum. E etc. Que tipos de drogas você experimentou? Você lembra de todas elas? Começou com uma droga lícita, que é o álcool, cocaína, maconha, crack? Não. Nunca? Nunca. Por quê? Medo. Medo? O que te deu medo? Por que as outras drogas você não teve tanto medo e no crack especificamente você teve medo? Pela composição, porque eu já ouvi falar muito sobre isso, vejo as pessoas de família boa, de família rica, se mendigando na rua, se prostituindo. Era esse o meu medo. E eu nunca precisei disso. Nunca quis me submeter a nada. Foi um dos grandes motivos de eu ter parado, foi o fato de eu não querer ser submissa a nada, principalmente a algo que não fala e nem te manipula a nada. Você que se manipula sozinho ali. Mas é uma coisa curiosa, porque você teve muito medo do crack, exatamente por essa questão da submissão, de ficar completamente levada por essa droga, mas não teve medo das outras também? Você também não foi aprisionada pelas outras? Fui aprisionada pelas outras e a prisão que a cocaína me submeteu foi aonde eu enxerguei o medo no crack. Entendi. Entendeu? Por ser o primo pobre da cocaína, eu fiquei com medo de conhecer o primo pobre. Em que momento você olhou e falou, não vou mais continuar, não dá mais para continuar dessa forma? O que te fez enxergar isso? Quando eu vi que eu só estava me afundando. Eu sempre malhei, sempre tive bons pensamentos na minha vida e chegou um momento que eu não estava tendo mais bons pensamentos. Era só de autodestruição mesmo, de ficar sozinha e só naquilo. E para quem você pediu ajuda nesse momento? Pedi para minha mãe, busquei ajuda com terapeutas, eu frequentei salas de NA, entendeu? Enfim, eu não procurei uma internação, mas fiquei meio naquela e consegui sair sozinha. Consegui um emprego numa hípica, ninguém arrumou para mim, fui eu que consegui o emprego. E foi daí que partiu a minha atitude de não mais usar. Hoje você já está há quanto tempo sem nada de drogas limpa? Tem 1 ano que eu não uso nada, nem álcool, nem cigarro, nem nada. E essa mãe, que foi uma das pessoas que ajudou, e que tem também, né, Maria do Socorro, uma história difícil, porque você tem a Carol, que já está há 1 ano sem utilizar drogas, mas você também tem uma outra filha que utiliza crack. E ela você ainda não conseguiu ajudar. Não, tá difícil. Por quê? Porque ela pede ajuda, a gente ajuda e ela sai e vai fazer a mesma coisa. Ela não tem força de vontade igual a Caroline. Não está conseguindo. Não está conseguindo. E isso há quanto tempo? Que ela tá usando crack? Que você saiba. Que eu sei, tem uns 2 anos. 2 anos, né, Carol? Que eu sei, tem mais. É que eu sei, que eu tomei conhecimento do fato, que ela não mora comigo. Que eu via as crianças tudo jogadas, a gente chegava lá, os meninos... Tudo com fome. Tudo com fome dentro de casa, ela vendeu fogão, vendeu geladeira, vendeu tudo. E por último, mês de dezembro, ela levou um tiro de um traficante, que ela pegava a pensão do filho, que vem do Rio de Janeiro, e pegava tudo para pagar a droga. Quantos anos ela tem? 35. Aí foi onde eu pedi ajuda pro Dr. Fiuza. Doutor Fiuza,
ela está relatando uma história que, lamentavelmente, é bastante comum, que é essa imensa dificuldade, essa enorme dificuldade de se deixar as drogas e aí, particularmente, o crack. Por que é tão difícil, doutor? Há uma explicação científica para isso? Qual é a dificuldade? Bom, primeiro porque o crack ele gera um nível de dependência muito mais forte e profundo que qualquer outra droga. Apesar de ser um subproduto da cocaína, o grau de dependência e a nocividade que essa substância traz no indivíduo e a instalação do quadro de dependência, porque como qualquer doença, ela começa com uso, abuso, dependência e pode ser nociva ou não. O crack é sempre nocivo e nocivo quando se trata da perda de papéis produtivos, escola, estudo, vida familiar, relacionamentos conjugais, problemas com a polícia. E é difícil porque o nosso país ainda não conhece e não tem uma política adequada para assistir esses milhões de brasileiros que estão adoecidos pelo uso abusivo do crack e que, no desespero de uma mãe como o da Dona Maria, ela procura se falar que um despacho na encruzilhada vai ajudar, ela vai fazer. Então, há também uma ausência, primeiro, por parte governamental, de uma política abrangente. Não é uma ação pontual que proíba de vender bebida a 200 metros da estrada. Primeiro, uma polícia mais efetiva. Combater o que acontece aqui nessa rodoviária. Segundo, ter uma política nas fronteiras, que é para acabar com a entrada de armas e drogas. Que é uma ajuda, mas incipiente. E de compreender o que é o crack e como tratá-lo. Ora, o processo de tratamento de uma dependência química como a do crack, ele é composto por fases distintas e dentro de uma abordagem multidisciplinar. O próprio Conselho Internacional de Álcool e Outras Adicções, a Organização Mundial de Saúde, ela traz todas as referências de como tratar um usuário de crack. E muitas pessoas pensam que é simplesmente internar. E não é. E não é. Pelo contrário, a fase mais crítica do tratamento é no momento da alta. Porque eu considero como um jogador que está em concentração. Ele vai entrar em campo no dia da luta do dependente químico aqui fora. Numa sociedade onde a oferta de droga é cada vez mais massiva, o avanço da droga está cada vez maior para os segmentos mais jovens da população. E o crack especificamente é muito barato. E o crack, muito ao contrário do que se pense, não está na população de periferia nem de baixa renda. Todos os nossos pacientes, eu tenho um ambulatório que tem um custo que é para classe A e B, eles, de cada 5, 3 são usuários de crack. Então, o crack, além da nocividade clínica, psíquica, emocional, para os papéis produtivos do indivíduo, ainda demanda uma intervenção profissional competente e dentro das fases pré-estabelecidas de um tratamento. Agora, tem clínicas tratando o crack com 40 dias. Antes de eu passar para o deputado, só uma curiosidade. Qual foi o paciente de crack mais novo e mais velho que o senhor já teve ou que acompanha? 13 anos, o mais novo, já com uma dependência bem avançada. E que tinha começado ali nessa faixa etária um pouco antes. E tem um paciente de 56 anos, físico nuclear, que tem uma cabeça maravilhosa, que está também na luta dele conosco na clínica. Maria do Socorro, você procurou quem? Foi atrás de que tipo de ajuda? Eu não tive Natal, né? Porque isso aí foi entre dia 16 ao dia 19. Eu me vi tão desesperada, eu não tinha cheque, eu não tinha dinheiro. Eu liguei para uma amiga minha que mora aqui na Vila Planalto, que ela trabalha na Secretaria de Combate às Drogas. Ela me emprestou 15 cheques. Eu pedi dinheiro para todo mundo emprestado. Estou devendo dinheiro até o final do ano. Não sei como vou pagar, mas Deus sabe. Por ser esse preço, não é qualquer pessoa que tem condição de pagar. Então, o que deveria fazer? O governo ele deveria fazer a criação de programa para poder acolher essas pessoas, dar um atendimento psicológico para cada uma delas e, assim, fazer com que também tenha programas socioeducativos, né? Fazer com que eles possam se regenerar,
através de programas, né? E o que aconteceu? Minha filha ficou 90 dias, eu busquei ela numa terça, na quarta ela já estava fazendo tudo de novo. Ela ficou internada numa clínica particular. Foi. E agora eu não sei como eu vou pagar o restante. E o doutor Fiuza está me ajudando a levar ela de volta. Não sei como nós vamos fazer, né, doutor Fiuza? Vamos conseguir. Mas ela está na rua de novo. Entendeu? Eu não sei mais o que eu faço. E ela tem 4 filhos? 4 filhos, um eu estou cuidando, 3 está com o pai. E ela está jogada. Não, 2 está com o pai e 1 está no CAJ. E 1 está no CAJ. Mas esse não é do filho desse marido Mas dele. é filho dela. Mas aí todo mundo, ninguém... se você fizer isso, você vai jogar seu dinheiro fora, ela vai voltar, vai fazer tudo de novo. Poxa, mas é minha filha. Eu não posso deixar ela jogada. Eu tenho que tentar, pelo menos eu tenho que tentar. Doutor, eu não tenho... Eu ia perguntar para a Carol, mas eu quero passar logo direto para o senhor pelo seguinte. Infelizmente, isso aqui é o retrato mais explícito exatamente do que acontece todos os dias. Eu imagino que, infelizmente, o senhor lide com isso diariamente. Diariamente. É esse desamparo completo, absoluto. Diariamente. E ela ainda conseguiu alguém que emprestasse dinheiro para ela, porque, Agora, em geral, situação. nem isso, né? Além de eu estar prejudicada, eu prejudiquei os outros. Porque eu não sei como eu vou pagar esses cheques. Na hora do desespero, eu fiz qualquer coisa. Mas se no fosse caso até para específico pedir esmola, eu ia. Maria do Socorro, Sim. houve realmente uma disponibilidade da minha parte que ela não se encerrou. E nós vamos até o fim desse caso, né? Porque dependência química tem que se trabalhar com resultado. E o resultado nem sempre é aquele que nós esperamos na fase que nós programamos, né? A intercorrência mais comum, infelizmente, no tratamento da dependência química é o reexperimento, o lapso ou a recaída. Mas voltando um pouco a essa questão do porquê, o que a dona Maria está trazendo, é um sintoma do que o deputado muito bem colocou. Nós vivemos num país que tem uma verdadeira epidemia de dependência química. E quando se fala em dependência, a princípio, o crack está muito em voga, mas a droga mais perversa, maléfica e utilizada no nosso país e no mundo, em primeiro lugar, é o álcool. Foi o relato da Carol, né? Foi a porta de entrada, né? E aí vem acidente de trabalho, violência doméstica, acidente de trânsito, lares desfeitos. E o álcool é sempre o primeiro passo para outras drogas, sobretudo nas populações mais jovens. Em segundo lugar, no consumo de drogas, vem os fármacos. O nosso país é o país que mais consome medicamentos não prescritos, a automedicação. O governo conseguiu agora, numa medida, controlar até os antibióticos, mas eu digo essas substâncias, né? Porque ainda psicoativas, consegue, como né? nós chamamos, elas não têm controle. Para se ter uma ideia, no nosso país existem cerca de 80 mil farmácias e a própria Organização Mundial de Saúde diz que para se resolver os problemas de saúde de um país tropical como o Brasil, seriam necessários de 2 a 2.500 tipos de remédio. No entanto, existem no mercado 25 mil tipos de medicamento. Então, são uma venda totalmente ilegal de medicação, até por dificuldade de acesso à saúde. Aquele cidadão, ele não tem condições de ir ao médico, ele vai na farmácia falar com o farmacêutico, olha, eu estou com uma dor aqui, e o farmacêutico ali vai prescrever para ele, e ele vai aprender a se automedicar. E isso já vem, é uma cultura, a questão da dependência química. Eu nasci e vivi numa família que tinha uma caixinha mágica, que todo mundo que estava mal abria a caixinha, tomava alguma coisa e ficava bom. Então, essa é o segundo problema. As drogas ilegais, elas representam de 5% a 12% do problema. Porém, por serem ilegais e mais nocivas, e estarem associadas a outros delitos, elas têm um foco maior na mídia, porque o álcool é uma droga legal, acessível. Agora, é importante dizer que um usuário de droga, um dependente químico, um abusador, não é uma doença moral. Isso não é um problema de caráter. Isso não é uma fraqueza, uma sem-vergonhice ou uma marginalidade. Existem casos que a droga está associada à marginalidade. Mas a grande maioria são de brasileiros jovens
que têm valores, talentos, competências, capacidades que estão sendo enterradas pela droga, né? E a nossa sociedade tem um preconceito, um estigma. Como o usuário de droga, o alcoolista também era assim, é um fraco. O senhor está dizendo que é um problema médico. É isso. É um problema de saúde, é uma doença. Sim. E o doente não pode ser punido, porque até pouco tempo atrás o doente ia para a cadeia. O doente merece tratamento, e tratamento adequado, porque a droga ela é pior que um câncer. O câncer faz mal para você clínica, organicamente. Você faz uma quimio, uma radioterapia e pode se curar. A droga, ela vai interferir na sua saúde clínica, emocional, psíquica, a harmonia familiar. Quem convive com dependente químico adoece, porque ser esposa, ser mãe de um dependente químico, essas pessoas demandam muito mais cuidado, às vezes, que o próprio dependente. Então, essa postura, essa visão que o deputado colocou, eu não vejo uma só iniciativa, atitude, fundamentada em todo esse rol de experiências que vocês trouxeram. Eu tive também o prazer de ficar 3 anos na Europa me especializando, inclusive em políticas públicas, e vi, mas aqui é impraticável, é inviável, porque não há uma vontade do governo em criar uma política de drogas que vá desde a prevenção até... Nós temos milhões de brasileiros adoecidos. Então, eu só queria fechar dizendo que enquanto essa política não for alterada e efetivada, nós vamos viver como bombeiro, apagando um fogo ali, um incêndio aqui, e essa situação, a tendência de se manter e agravar. Só um minutinho, deputado. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Carol. Você está nesse processo, está conseguindo sair, enfim, já está 1 ano sem nenhum tipo de envolvimento com droga, mas amigos seus que também têm envolvimento com droga, têm problema de dependência química, eles têm conseguido vencer esse problema? Ninguém quer? Ninguém quer. Ninguém quer, porque tem eu como exemplo, eu fui buscar todo mundo e aí vamos para a sala de NA, tem um terapeuta muito bom na Asa Sul, vamos galera, ninguém quer. A galera quer ficar saindo, porque tem pai e tem mãe para sustentar. A única coisa que eles fazem na vida é procurar droga para usar o dia inteiro, então... Na minha opinião, eu acho que o jovem tem que trabalhar desde pequeno, porque eu comecei a trabalhar com 10 anos, entendeu? Então, o que você diz é que são pessoas de uma classe média alta e que, na sua avaliação, em função do fato de que não precisam trabalhar para viver, tem dinheiro à disposição, e aí, por isso, o que você entende é isso. Que eu tive uma amiga que teve força de vontade, foi buscar ajuda no CAPS do Guará. Ela foi sozinha, ninguém teve que ir. Ela foi, a terapeuta falou para ela, ó, toda quinta-feira, tal horário, você tem que estar aqui. Toda quinta-feira, no mesmo horário, ela estava lá. Então, esse é o tipo da pessoa que quer sair da droga. Está motivada para sair, né? Entendeu? Quem não quer sair da droga, em vez de procurar um terapeuta para ir conversar, vai procurar uma boca para comprar. Você já perdeu? No caso da minha irmã, entendeu? Eu já fui internada, já fiquei internada na Transform 6 meses, já saí de lá e fui usar. Por quê? Eu não queria, eu queria dar um tempo pro meu organismo se recuperar, eu ficar bonitona de novo, ir pra festa e ficar tranquila. Quando eu quis, eu não precisei de internação. Eu não precisei de que ninguém fosse lá me buscar. Mas aquilo que você recebeu na internação... Exatamente. Que não foi o que me deu base. De imediato, porque às vezes a pessoa tem um entendimento, uma compreensão, porque além da motivação tem que se ter estratégias, como ela está falando. Locais, companhias, situações de risco. E isso não tem que haver divulgado. uma mudança. E o jovem não quer. Ele até quer parar de usar droga, mas ele não quer deixar aquele amigo, aquele e-mail, aqueles hábitos. E quando ela saiu, ela não colocou, não efetivou aquela proposta terapêutica que foi apresentada a ela. Mas quando ela decidiu, ela tinha já dentro dela, daquela internação, já sabia qual era o caminho. Qual é a estratégia que eu vou adequar, que eu vou tomar. Você já perdeu amigos para droga? Já. 2. Perdi 2 amigos, já enterrei 2 amigos. Perdeu o pai, né? Perdi meu pai, minha tia, estou perdendo a minha irmã. Enfim, tudo isso me mostrou que a droga, enfim... Não vale a pena. Não é o caminho certo para você procurar uma fuga.
Senhores, Maria do Socorro, Carol, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Nós chegamos ao fim de mais uma Participação Popular. Você ainda pode continuar participando, dando opiniões, sugestões, críticas e também ideias para novos temas a serem debatidos aqui no nosso programa. A gente se vê no próximo programa. Até lá.